Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, no dia 15 de outubro, metade do mês 10, se comemora o Dia dos Professores e Professoras. Bom, para muitos desses docentes, não há nada o que comemorar. Há casos em que professores e professoras recebem salários ruins, não em todos os casos, né? Mas se recebem salários ruins, há casos de perseguição política, perseguição ideológica, há casos de falta de cooperação e articulação dialógica com a família, não por culpa dos professores e professoras em si, mas em muitos casos por conta de pais, porque às vezes a responsabilidade dessa falta de diálogo ela é compartilhada, os pais não estão nem aí para o que os filhos fazem na escola, professores e professoras não estão nem aí para o fato de que os alunos não estão aprendendo. Aí se tem um problema muito sério. Nesse caso é um problema muito sério. Notadamente quando se trata do recorte etário infanto-juvenil. Crianças que estão conhecendo o mundo agora. Aí muitas vezes o professor envia uma solicitação de reunião com os pais, os professores querem dialogar com os pais não aparecem lá. Dizem que, vou fazer o quê? Pago todo mês, quer o quê? No caso de escolas particulares. Estou pagando aí todo mês, querem o quê? Quero o que mais? Eles que ensinam meu filho lá. Mas o menino está muito rebelde, a menina está muito rebelde. Então são algumas situações que o professor quer conversar, o diretor quer conversar. Muitos pais não estão nem aí. Há casos até de alguns que, para usar uma expressão popular, dão a ousadia de dizer que esse menino não bagunça nada. Bagunçar era no meu tempo. Eu aprontava. O que esse menino faz? Não chega nem perto. Então, quer dizer, você está aí, na verdade, estimulando, potencializando um menino que já tem práticas de disciplina terríveis na escola. O menino já anda mal. Aí quando chega uma carta da professora relatando, primeiro, às vezes, a professora manda uma carta convocando o pai ou a mãe, ou os dois, melhor ainda, para conversar em sala de aula e conversar com o filho que está lá aprontando todas da escola. Então, quer dizer, muitas vezes se faz esse convite para que esses pais compareçam e esses pais não comparecem. Há casos até que simplesmente não responder. Há casos em que quando esses pais comparecem para reclamar, dizer que não, meu filho não faz isso. Minha filha xingar outra colega dessa forma? Não, de jeito nenhum. E em casa não faz isso. E há muitos casos que se sabe que faz coisas muito piores em casa. Há casos, infelizmente, que alguns pais, não se está generalizando, há pais aí que cumprem esse papel muito bem, mas há muitos casos em que alguns pais simplesmente ignoram as práticas indisciplinares, desrespeitosas dos seus filhos. Não estou nem aí. Há situações em que o cidadão vai para a escola, o pai ou a mãe vai para a escola, vai ouvir a diretora, ouvir a professora, ouvir a coordenadora pedagógica sobre a situação do filho e da filha, quando esses profissionais da educação relatam que o filho ou a filha são altamente, totalmente indisciplinados, que aprontam, já brigaram com todo mundo, já quebraram cadeira, já pularam o muro, falam impropérios como se fosse dizer bom dia, impropérios são aqueles xingamentos de baixo calão, desrespeita os colegas, porque muitas vezes quando essa queixa chega, o menino ou a menina vai dizer que é um problema de perseguição. Porque o diretor tal, ou a professora tal, o professor fulano, não gosta de mim, não foram com minha cara para tentar livrar a cara dele. O problema é que tem muitos pais que acreditam. E muitos sabem o filho que tem, a filha que tem. Então se conta essa lorota de que se trata de uma perseguição pessoal e eles acreditam. E você escuta muitas pessoas falarem hoje sobre a liberdade, né? Liberdade, minha liberdade. Não posso ter minha liberdade castrada. O que muita gente quer aí, na verdade, é liberdade para poder ser racista. Muita gente quer liberdade para poder xingar o outro, humilhar e ninguém dizer nada. Só achar uma gracinha. Que legal, né? Às vezes aquele menino que está acima do peso por uma questão de saúde. Às vezes o problema lá, um problema na tireoide, um problema lá. E você tem, claro, tem
Tem pessoas que têm lá um problema lá da tireoide, que não tem sintoma nenhum, toma medicação lá normal, nem, não tem problema. Mas há pessoas que têm lá, às vezes, um problema que essa pessoa acaba engordando muito. E essa criança é xingada de baleia, rolha de poço, isso na minha época, alguns dos apelidos que tinham. E as pessoas querem que a criança ou adolescente ouça isso. Um xingamento pesado desse é igual a navalha. Para lembrar uma música clássica, muito conhecida no Brasil. É uma navalha. Um xingamento. Você é gordo. Você vai explodir. Você é um porco. Você é um animal. Você é uma baleia. Você animaliza o outro. Ao animalizar o outro, você retira você retira a humanidade dele. Porque você está animalizando. Você retira a humanidade do outro. E muitas vezes, esse quadro do chamado bullying, né? Que das escolas, esse quadro desses xingamentos, muitas vezes pode acabar muito mal, mas muito mal. Há casos, inclusive, aí, de crianças que tentam levar arma para o colégio, ou faca, né, para o colégio, para tentar, como grito de desespero, para tentar fazer com que alguns colegas parem de xingar. Então, pais, não justifica esse papo furado de que eu vou ter uma independência. Não, meu filho precisa de independência, ele quer se divertir com a dor alheia, se divertir xingando e apelidando, e esse papo furado também. As pessoas falam o seguinte, antigamente todo mundo se xingava na escola, todo mundo tinha apelido, e não tinha esse mimimi que tem aí hoje. Hoje está aí essa situação. Quem lhe disse que era assim? Eu tenho 53 anos, eu tive colegas em sala de aula, alguns colegas que até pensavam em abandonar a escola. Um, inclusive, abandonou a escola por causa de xingamentos. Aí, às vezes, um menino, um adolescente é suspenso, porque agrediu o colega, xingou o colega, humilhou, usou impropérios pesados, apelidos com impropérios pesados, em relação a uma colega ou um colega. Aí a diretora está suspenso, só entra com os pais. Quando, muitas vezes, o pai ou a mãe, quando chega para brigar com a diretora, com a coordenadora pedagógica, com a professora, porque esses pais acreditam, ou só avaliaram e só acreditaram na versão da criança, do pré-adolescente ou do adolescente. Muitos vão usar o argumento do que eu já falei aqui anteriormente, vou reforçar. O argumento da mania de perseguição. É porque essa professora não vai com minha cara, essa zeladora não vai com minha cara, Então você começa a inventar essas coisas. Agora o grande problema é que muitos pais acreditam. Então quando se fala assim, por exemplo, Dia dos Professores, Dia das Professoras, sim, comemorar essa profissão belíssima que é a docência, é uma prática profissional belíssima. Agora, no entanto, infelizmente, lamentar muitas dessas práticas. Muitos pais, os pais de maneira geral, mãe e pai, devem entender, vocês devem entender que a escola é uma parceira na construção da cidadania do seu filho, da sua filha, no processo educacional da sua filha, do seu filho. Mas seu papel é extremamente importante. Não adianta o professor, a professora falar em sala de aula que todos somos iguais, você deve respeitar as pessoas, você deve e os pais em casa falar exatamente o contrário. Não, você passar na rua, você nem olha, se tiver algum morador de rua, você também nem olha, né? Porque ali é um animal, ali é um ser, essa prática de xingar e animalizar o outro pode vir de casa, pode ser uma prática do pai, da mãe, que a criança apenas repete na escola, ao se dirigir para um outro colega que é mais pobre, dizer que ele é um animal e xingar e por aí vai. Então essa tarefa dos professores e professoras, ela é belíssima, mas ela é extremamente desafiante nos dias atuais, por conta desse conjunto de bullying, dessas práticas que infelizmente circulam pelas redes sociais e pela internet de forma geral. Saúde e paz, até a próxima.